Olá, meu nome é Júlia, eu sou estudante de Engenharia Biomédica e hoje eu vim apresentar para vocês um trabalho sobre o uso correto de EPIs e a sua importância no ambiente de trabalho, com ênfase no ambiente hospitalar. Então, esse tema, ele é muito importante porque os EPIs eles não são apenas acessórios obrigatórios, só que eles são verdadeiros aliados na proteção do trabalhador da saúde dos pacientes e até mesmo dos familiares, porque durante a pandemia do Covid-19, a gente viu como o mundo precisou se conscientizar sobre a importância do uso de máscaras, de luvas, aventais e protetores faciais. E mesmo hoje, fora do contexto pandêmico, essa necessidade ainda continua presente dentro dos hospitais. Então, vamos começar falando sobre o que são EPIs. EPI é o que? Todo equipamento de uso individual destinado à proteção contra riscos capazes de ameaçar a segurança e a saúde do trabalho, do trabalhador no caso. Então, no contexto hospitalar, esses EPIs eles vão ajudar em quê? Eles ajudam contra fluidos corporais, entrar em contato com fluidos corporais, com sangue, secreção. Ele nos ajuda a criar uma barreira contra micro-organismos, vírus, bactérias e fungos. Eles nos ajudam contra o risco químico, né, com medicamentos ou saneantes, e principalmente também contra os riscos físicos, que é radiação, cortes e queimaduras. Então, quando a gente pensa em um hospital, a gente pensa em um ambiente, um espaço seguro, mas na verdade ele é um dos ambientes de trabalho mais perigosos que existem, justamente pela diversidade de riscos que os profissionais enfrentam diariamente. E é nesse contexto que os EPIs vão fazer toda a diferença. Então, para que usar EPIs dentro do hospital? Qual a importância deles? Primeiro, eles vão prevenir de infecções infecciosas, ocupacionais graves no caso. Um simples acidente com uma agulha pode transmitir HIV, hepatite B, C, tuberculose. Então, a segundo lugar, eles vão reduzir os riscos de acidente com materiais perfurocortantes, que são muito comuns também em procedimentos hospitalares, e mais para frente também a gente vai expor a parte do centro cirúrgico. E em terceiro lugar, eles garantem a biossegurança. Como assim? Isso significa que eles não vão proteger apenas o trabalhador, mas também vão evitar que o paciente seja contaminado pelo profissional, ou vice-versa, que é um conceito que a gente usa em relação à transmissão cruzada. Ou seja, usar o EPI corretamente não é apenas uma obrigação individual, mas é um compromisso coletivo com a segurança de todo mundo que está no contexto hospitalar. E dentro dessa questão, a gente tem um dado do Ministério da Saúde em que cerca de 70% dessas exposições ocupacionais a materiais biológicos no hospital, eles ocorrem justamente pelo uso incorreto ou a ausência dos EPIs. Então é um tópico bem importante porque 70% dessas exposições são por falta do uso mesmo dos EPIs, né? Aí aqui a gente vai começar a desenvolver um pouco mais de exemplos práticos e demonstrações dos EPIs no hospital. Vou dar um foco maior no centro cirúrgico. E um dos primeiros EPIs mais usados é a questão das luvas, né? Porque as luvas elas são para é a primeira barreira, né? Porque o médico, o enfermeiro vai estar em contato com um paciente aberto, então elas têm que estar bem esterilizadas, elas têm até um procedimento para ser colocadas. Temos também as máscaras cirúrgicas, que elas ajustadas corretamente, elas ajudam na vedação, elas servem como barreiras contra gotículas que acontecerem, elas dão uma proteção respiratória muito maior, especialmente em contato com pacientes que estão infectados, mas ainda assim precisam fazer algum tipo de procedimento cirúrgico. Outro tópico também é o protetor facial ou o óculos, que se tornaram bem conhecidos também, né, durante a pandemia, que eles vão nos ajudar contra respingos de sangue e secreções que vierem a acontecer. E os aventais descartáveis ou impermeáveis, que eles ajudam e protegem contra respingos e fluidos. Então, cada um desses equipamentos eles tem uma função específica que deve ser usado de acordo com o risco de cada atividade dentro da área hospitalar. Agora a gente vai ter um estudo de caso em que eu vou pontuar alguns tipos de riscos que podem ocorrer dentro de um centro cirúrgico e as normas vindas deles.
né, para a justificativa desse uso dos EPIs. Então, o primeiro, o risco de choque elétrico, porque os equipamentos utilizados dentro de um centro cirúrgico, por exemplo, eles têm uma alta potência e eles ficam sempre de uso contínuo, como, por exemplo, bisturis elétricos, ou cardioversores, ou desfibriladores. Então, o fato do profissional da saúde não estar bem equipado, com o seu EPI em dia, ele pode ou tomar um choque das paletas, ou ele pode se queimar com o bisturi elétrico, ou queimar ou cozinhar até mesmo o paciente que está na mesa cirúrgica. O contato com esses fluidos corporais, a atmosfera que tem que ser controlada dentro do centro cirúrgico, prevenindo a contaminação cruzada, porque dentro de um centro cirúrgico você não tem janelas abertas, tem que ser tudo fechado, tem que ser controlado, e até mesmo o ar-condicionado usado daquela sala é específico. Então, dentro do centro cirúrgico, nós temos o quê? A parte da NR10, que é a norma regulamentadora da parte de choques elétricos, a parte mais voltada para a segurança na parte elétrica, de instalações elétricas, e a outra parte, que é a NR32, que ela é mais voltada. A norma 32, ela volta mais, ela tem um foco maior, né, em segurança e saúde dentro de serviços de saúde. Então, toda essa questão, todo esse estudo de caso, todos esses riscos voltados, por exemplo, para o centro cirúrgico, tem outros lados também do hospital que tem esse risco, mas a gente vai dar um foco maior no centro cirúrgico, em que isso mostra que o uso de EPI não é apenas uma boa prática do profissional, mas ele também é uma exigência legal que deve ser seguida à risca. Porque você não está colocando só a sua vida em risco, você está colocando a vida de várias pessoas em risco. E se isso não for controlado, se uma contaminação não é controlada, você tem uma disseminação em cadeia de vírus e bactérias. Então, dentro desse tópico, nós temos os principais EPIs usados, que são avental impermeável, luvas de procedimento, máscara cirúrgica, o óculos de proteção, uma touca que vai ajudar tanto para não cair cabelo ou caspa ou algum tipo de machucado que tiver também do profissional, mas também para evitar de descer algum suor na testa do profissional e isso poder influenciar de alguma forma na cirurgia. E também um calçado fechado e antiderrapante. Cada um desses itens tem uma função. Por exemplo, o avental, reforço, ele vai ajudar a proteger o corpo contra fluidos. A máscara, ela vai proteger as vias respiratórias do profissional. O calçado fechado, ele não evita só quedas, mas também acidentes com materiais perfurantes. Então, todos eles juntos vão formar uma barreira muito forte e completa para ajudar o profissional da saúde a exercer sua profissão. E a justificativa dentro das normas para esses usos desses EPIs são NR6, NR32, como eu já tinha falado anteriormente. Então, a NR6, ela vai o quê? Ela promete para o empregador para que ele, toda vez que ele entre no centro cirúrgico, ele entre em um ambiente hospitalar que ele vai começar a trabalhar, ele tem que ganhar daquela pessoa que está contratando ela todos os EPIs de forma gratuita para que ele possa ser respaldado e usar isso por conta da lei, porque a NR32 ela vai reforçar no contexto hospitalar que o uso de todos esses EPIs eles são obrigatórios, porque é para evitar que os profissionais sejam expostos a riscos biológicos. Então, quando a gente vê uma equipe cirúrgica usando todos esses EPIs como mostra na foto, não é apenas uma questão de cuidado, mas é também uma questão de cumprimento de normas legais que são usadas e criadas justamente para salvar vidas. Então, para finalizar, temos a foto de um leito aí, bem organizado, bem arrumado, e algumas referências utilizadas durante esse trabalho. E eu gostaria de concluir essa apresentação reforçando que segurança não é apenas um gasto, é um investimento. E o uso correto do EPI, ele pode não apenas proteger a sua vida, a sua saúde, mas também evitar que colegas de trabalho, pacientes e até mesmo os familiares sejam colocados em risco por simples descuido. Então, a mensagem principal é: o EPI é uma forma
é uma ferramenta essencial, ele protege, garante qualidade de vida e dá confiança para que o profissional possa exercer suas funções com segurança. Então é isso, muito obrigada pela atenção e é isso.